Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem por aí? Tudo bem com você? Eu espero que sim, que tudo esteja bem. E como eu sempre digo, se não estiver bem, vai ficar bem. Uma palavra da parte de Deus para mim e para você, né? Estava aqui, o Senhor foi falando comigo e Jesus disse: Solange, né? Quando o Senhor diz Solange, aí o vaso, né? A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, estamos aqui no Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e o versículo 41. É bem conhecida essa palavra. Diz assim: vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas essa querida aqui, ó, essa querida carne sempre estará fraca. Mesmo com o espírito ali forte, é incrível. Sempre a carne, ela quer se intrometer. Então, a Bíblia diz, né? Orar, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, a tentação é um caminho, né? Eu tenho que abrir a porta para me acessar a saída para a rua. Eu tenho que abrir a porta para me acessar a entrada para minha casa. Se eu abro a porta, eu vou designar por um caminho. Então a Bíblia está dizendo: orai e vigiai para que não entreis, talvez assim, no caminho da tentação. E eu estava aqui meditando e o Senhor falando comigo. Eu falei: Senhor, é como se fossem duas irmãs gêmeas, né? A oração e a vigilância. E você sabia que às vezes a gente ora muito? Ora. Quem ora é crente. Mas quem não vigia também é crente, acredita? E eu estava aqui meditando e o Senhor falou ao meu coração: como é que tu ora? Na maioria das vezes, tem várias formas de orar. No sentido de ação, assim, de se locomover. Né? Eu oro deitado, eu oro de joelho, eu oro andando. Mas existe duas formas de orar no sentido de se expressar com a boca e orar só aqui, na mente. Mas a gente ora mais falando, né? A gente ora mais falando mesmo com o Senhor. E como é que vigia? Eu tava aqui pensando, falei: Senhor, como é que vigia? Como é, Senhor, que vigia? E o Senhor, é como se vigiar fosse no sentido assim só de olhar. Vou olhar, né? Vou espiar a terra, vou ver como é que tá. Mas a vigilância, ela não é algo resumido só em olhar, em observar. Porque sabe quando é que eu não vigio? Quando eu falo. Quando eu expresso o que eu não devo expressar. Ou até devo expressar, mas não é para expressar. Então, tu ora falando e tu não vigia também falando. Então, o Senhor falava ao meu coração: Solange, a marcha às vezes fica lenta, porque o meu povo ora muito e vigia pouco. Ai, deixa eu te dar um conselho em nome de Jesus. Por experiência própria. Eu lembro que eu sempre dizia assim pro Senhor: Senhor, me ensina a ser uma mulher de oração. Né? Eu sempre admirei muito mulher que orava. E eu nunca fui de me considerar uma mulher de oração, não. Apesar de que eu vivia e vivo, né? Na presença do Senhor, buscando. Mas eu nunca conseguia me identificar como uma mulher de oração. Mas será por quê mesmo? Se eu orava tanto. Se às vezes eu estava
nas vigílias, nos montes, nas igrejas, nas campanhas, no círculo de oração. E por que eu não conseguia algo assim, não deixava eu me ver como uma mulher de oração, né? Às vezes alguém titula assim, menino, fulano é mulher de oração. Será que é mesmo? Eu não conseguia sentir essa leveza de, eu sou uma mulher de oração. E sabe quem era que não deixava eu sentir essa leveza? Não era o diabo, não. De jeito, espécie alguma. Era o próprio Espírito de Deus. Porque eu carregava comigo a prática da oração. E a vigilância, irmã Solange, gente, eram uns tropeços em pedra, umas horas. Até que o Senhor me fez entender, compreender que não adianta estar nos pés dele, de joelho, e quando tu levanta, se a panela cai da pia, o copo quebra, tu já expressa a falta de vigilância na boca. Você tá entendendo? Vigiar não é olhar, simplesmente olhar. Ai, tem um buraco aqui, vou desviar. Gente, vigia, ó, com a boca. Então, eu vim aqui trazer para você, em rápidas palavras, essa direção, em nome de Jesus, receba ela. Por que tá lento? Por que parece que não acaba essa luta? Porque às vezes a gente tá ali, Senhor, 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 e o Senhor me trouxe aqui, porque Ele tem me ensinado isso. Ele tem me ensinado, ó Solange, como eu quis te ensinar, serva. Como há tempo, Solange, eu tenho tentado te orientar, te falar que tu ora, tu chora, tu baba, tu berra, tu grita, tu pede, tu sobe, tu vai, tu lê. Mas o copo não podia quebrar. Que a falta de vigilância já vomitava para fora. Então vigia com a boca. Ora com a boca, mas vigia com a boca também. Vigia. Se cale. Não, ninguém engana Deus. Chega a hora que a máscara cai. Quem é que tira a máscara de crente que Deus tem uma grande chamada na vida dele ou dela? É o diabo? Não. É o próprio Deus. Chega lá, peraí, servo, vem cá, servo, vem. Chegou a hora, deixa eu te dar uma virada aqui dos avessos. Porque tu orar, tu ora. Buscar, tu busca. Pedir, tu pede. Mas vigiar, ó. É interessante, né? Que o texto podia dizer assim, orai e vigiai. Porque Deus sabe que nós somos atacados, nós somos alfinetados. Quando tu leva assim uma alfinetada, quando tu pisa o teu pé num caco do vidro, num prego, em alguma coisa, já aconteceu isso contigo? Tu não dá, ai! Né? Tu não dá aquele esparro assim? E aí assim é a perseguição no mundo espiritual com a nossa vida. Nós estamos de joelho no pó. De joelho, com a boca, com a cara, com a testa, no chão, lá nos pés de Jeová. E Deus tá vendo que tu tá lá nos pés dele. E tem um demônio nos arrodeando. Para na hora que nós levantar do pó, o Satanás se levanta também. Aí ele te alfineta. Aí tu orou. Agora tu se levantou. E aí o cão vem, ó, e tum, te cutuca. Aí tu, ó, vigie. Essa palavra é para nós. Deixa eu te dar um conselho. Por experiências. Tu tem visto muitos ataques, muitos açoites. E o Senhor, Ele tenta te alertar, mas tu não... O Senhor está dizendo, tu ora muito, tu ora, tu pede, tu busca. Mas será que tu não está entendendo que tu não vigia? E o Senhor quer que a vigilância seja assim uma parceria. São gêmeas, lado a lado. Se a oração fosse mais importante
do que a vigilância, não estaria aqui registrado, ó. Vigiai e orai, para que não entreis, não entre nessa cilada do diabo. Não entre em nome de Jesus. É uma cilada, é um laço, é um buraco que ele arma para a gente entrar, cair dentro, se afundar e muito lentamente conseguir se erguer. Porque não entreis, então é um buraco, é uma situação, é um lugar, é um cenário maligno que o diabo prepara para que depois da nossa súplica, depois do nosso choro, depois dos nossos lamentos, ele vem com muita força. Vinha! Porque a partir de hoje tu tá sabendo que o conselho não é orar primeiro, não é chorar primeiro, não é só buscar primeiro, é vigiar primeiro. Como eu disse lá no início, a vigilância tá aqui só no meu observar, fazer igual os espias ali foram espiar a terra, não. O leite, quando ele é derramado, ele sai da onde? Dentro da panela, né? Digamos que a nossa boca é uma panela. É um exemplo, né? Ali é um recipiente que abastece o leite, a jarra de água que a gente põe na geladeira. Não é um recipiente, ela não fica. Se ela derramar, não é a boca dela que tá jogando para fora? Assim é a nossa boca. Se a gente jogar para fora, tá saindo de dentro de um recipiente. Receba esta palavra. Cuidado, não dá mais gostinho para Satanás, não. Não dá, não. Até aqui. Ele conseguiu te atacar depois das tuas orações. Mas agora quem vai atacar ele é você. Orando, mas ó, Satanás, olha eu aqui vigiando na terra. Olha eu aqui sendo alfinetada, cutucada, perseguida, apunhalada, apedrejada, mas caladinha da Silva. Amém? Não entra nesse caminho aí não, desvia dele. Até aqui, possa ser que tu não tenha orado muito e vigiado pouco, mas até este dia de hoje, este horário, tu já aprendeu o que é vigilância, tá bom? Receba esta palavra, querida. Não sai daqui sem curtir, não. Por bondade, me ajuda aqui, tá bom? Me ajuda, curte, compartilha, envia para alguém que ora, mas tu sabe que não vigia nem indo nem voltando. Faça isso, ajuda essa serva. Em nome de Jesus, tá bom? Um abraço. Deus continue te abençoando, você e a sua casa e tudo o que é teu.